Aula número 128, pronome interrogativo. Ouça esse soneto de Camões, como abertura de aula. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto, um desconcerto da alma, um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvairio, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém, porque assim ando, respondo que não sei. Porém, suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Amor é um sentimento contraditório. Eu li esse poema extraído de um livro meu, A Poesia Camoniana, que eu interpreto uns 80 sonetos de Camões. E este é o capítulo em que eu digo os efeitos contraditórios do amor. Camões tem vários temas, a natureza, por exemplo, o amor platônico, o amor sensual, às vezes mais raro um pouco, a mulher Petrarca, que a mulher é bela no espírito e não sensualmente. Nesse caso, é um capítulo de os efeitos contraditórios do próprio amor. Primeiramente, na primeira quadra, no primeiro quarteto, o contraditório ele é físico. Tanto de meu estado me acho incerto, e esse estado é físico, que vivo em ardor, eu vivo em ardor, em chama, tremendo, estou de frio. Em ardor, está de frio. Sem causa, juntamente choro e rio, o mundo todo abarco. E nada perto, e nada sinto, e nada tenho contato, embora eu abarque o mundo todo. Se no primeiro quarteto o conflito é físico, no segundo quarteto o conflito é espiritual. Observa, e tudo quanto sinto é tudo quanto sinto um desconcerto. No sentimento, o sentimento é um desconcerto. Porque da alma, e aí vem o espírito, da alma um fogo me sai e da vista um rio. Se da vista sai um rio, sai lágrimas, uma hipérbole. Agora espero, agora desconfio, agora desvairio, agora acerto, e se acerto é racional. Primeiro terceto, um conflito espacial. Estando em terra, chego ao céu voando. No segundo verso do terceto, numa hora acho 1000 anos, ou seja, o conflito agora é temporal. E esse, numa hora acho 1000 anos, lembra bem o Salmo Bíblico 90 de Davi, versículo 4, pois
1000 anos a teus olhares, 1000 anos a teus olhares são como o dia de ontem que passou. É o que ele está dizendo. Em 1000 anos não posso achar uma hora. Por último, ele tem dúvidas para explicar as razões desse conflito. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei. Porém, desconfio que só porque vos vi, minha senhora, e a senhora é um tratamento palaciano, cortês, da época renascentista. Hoje, provavelmente, o poeta diria, minha garota, mas é uma senhora. Esse é um belo soneto de Camões. O conflito também é bem explícito nas antíteses. Observe as antíteses do poema, que em vivo ardor, tremendo de frio, tremendo estou de frio, sem causa juntamente chora e riu, o mundo todo abarca e nada perto, da alma um fogo me sai, da vista um rio, agora espero, agora desconfio, agora desvairio, agora acerto, estando em terra chego ao céu voando, numa hora acho 1000 anos, e em 1000 anos não posso achar uma hora. É um conflito temático, amoroso de Camões. Só gostaria que observasse nele uma interrogação que nós diríamos indireta, que falaremos nessa aula. Se me pergunta alguém por que assim ando, é uma interrogação indireta, como eu vou explicar em breve. Essa é uma interrogação. Não é direta. Se fosse direta, ele perguntaria, né? Por que ando assim? O que queres tu de mim? Esta é indireta. Muito bem. O que é pronome interrogativo? Pronome interrogativo é a palavra que serve para fazer uma pergunta direta ou indireta. E os pronomes, eu mostro num quadro, são poucos. É o que, o quem, qual, quanto, quanta, só isso. Às vezes regido de preposição. Então, é pronome. Alguns exemplos que eu tiro da minha gramática, de minha autoria. Alguns exemplos simples. Que queres tu de mim? Ponto de interrogação. Quem chegou? Qual aluno faltou? Quais faltaram? Quanto custa? Quanta moeda trouxeste? Quantos estudam? Quantos colegas trabalham? Pronome interrogativo. Mas a pergunta pode ser indireta, como essa de Camões que nós vimos, no soneto de Camões, como essa pergunta quanto custou, é uma pergunta indireta, não há o ponto de interrogação. Diz quanta moeda trouxeste. Procure saber qual aluno faltou, ao invés de quem faltou, procura saber quem faltou. Diga-me quais faltaram. Pergunta quantos estudam. Procure saber quantos colegas trabalham. Isso aí, a pergunta direta, feita com a partícula que, quem, quanto, e a pergunta indireta, que é uma oração afirmativa, não é interrogativa,
Só que nela eu percebo uma pergunta que se quer saber. É preciso que você me diga qual o seu salário? Eu não estou fazendo ponto de interrogação. Isso nós chamamos a interrogação indireta. Muito bem. O pronome interrogativo, como vocês viram no possessivo, no demonstrativo, ele pode ser um pronome interrogativo adjetivo e um pronome interrogativo substantivo. E você já sabe a diferença. Quando o pronome vier ao lado do substantivo, ele é um pronome interrogativo adjetivo. Aliás, função sintática de junta de nominal. Quando ele vier no lugar do substantivo, então ele é um pronome interrogativo substantivo. Ouça, que livro compraste? Ou que livro você comprou? Que livro vocês compraram? Esse que está ao lado do livro. Pronome interrogativo adjetivo. Quais alunos trabalham? Esse quais? Pronome interrogativo adjetivo. Mas ouça agora. Que compraram? Que coisa comprar? Essa é a ideia. Então esse que é um pronome interrogativo substantivo. E nessa frase, que compraram, esse que seria objeto direto. Compraram o quê? Que é a coisa comprada. Quais trabalham? Quais trabalham? Sujeito da oração esse quais. Pronome interrogativo substantivo. O pronome interrogativo quem é sempre um pronome substantivo. Quem chegou é o sujeito da oração. Quem jogará a primeira carta, esse quem é o sujeito da oração. Quem atira a primeira pedra, e esse quem é o sujeito da oração, porque ele é um pronome relativo, ele é um pronome interrogativo substantivo. No final da frase, o pronome interrogativo que, se for colocado no final da frase, merece um acento circunflexo. Tu compraste o quê? Ponto de interrogação e acento circunflexo na palavra que. Tu lês o quê? Esse que é objeto direto com acento circunflexo. Falaram o quê? Pronome interrogativo, objeto direto. Já que o pronome interrogativo, ele pode ser um pronome interrogativo substantivo, então ele exerce qualquer função na frase. Permite que cautelosamente eu dê uma função para cada um deles. Ou mostre que o que interrogativo, que o quem interrogativo pode exercer qualquer função na frase. Sujeito, quem chegou? Esse quem é o sujeito da oração. Predicativo, Deus é quem? Esse quem é o predicativo do sujeito. Objeto direto, que queres? Que queres tu de mim? Que queres? Sujeito, tu queres o quê? Esse que? A coisa querida. Objeto direto. E objeto direto, a quem deste esmola? Ou seja, deste esmola a quem? A quem? Objeto indireto. Pode ser um complemento nominal de quem deu ele a notícia. Ou seja, de quem ele deu a notícia. A notícia de quem? E esse quem completa o sentido da palavra notícia, que não é verbo, mas tem força verbal, porque exige uma complementação. Complemento nominal. Pode ser um agente da voz passiva. Somos levados por quem? Somos levados por quem?
Pode ser um adjunto adnominal, sempre quando ele for um pronome adjetivo. Que homem chegou? E finalmente, um adjunto adverbial. Com que abriste a lata? Adjunto adverbial de instrumento. Com quem estuda grego? Adjunto adverbial de companhia. Com quantos contribuíste à casa? Um adjunto adverbial de quantidade ou de intensidade. Então, temos aí todas as funções exercidas pelo pronome interrogativo. Inscrevam-se no meu canal. A língua portuguesa é importante. Saber escrever bem é um recurso indispensável para uma boa prova, para ser aprovado no vestibular, para ter a facilidade de entender as matérias. Muitas vezes, a minha experiência me indicou isso. Alguns alunos têm dificuldade de aprender química, física, ou biologia, ou sociologia, ou política, pela dificuldade de entender o texto que está escrito. A língua portuguesa é linguagem, ela é abertura para todas as ciências. Numa crônica, Fidelino Figueiredo escreveu esta frase, ou este período que eu vou repetir para os senhores. Pensar e saber é querer dizer e poder dizer. Tudo que o homem sente e pensa, incorpora-o no mundo das palavras. O juízo, peça nuclear do pensamento lógico, só existe no cérebro do homem pela sua tradução em frase. Não existe conhecimento sem a língua. E vou além, não existe ser humano sem a língua. Porque o homem só é homem a partir do momento que ele começou a falar. E a fala é a única diferença entre o homem e o animal. Um desfecho. Uma poesia de João de Deus. Um advogado, no final do século XIX, contemporâneo de Dom Pedro II, e escreveu para ele um soneto, ouça o soneto, endereçado a Dom Pedro II. E, aliás, o título é Dom Pedro II. Os reis são também símbolos, e vós representais todo o império amigo. Por isso é que levanto a minha voz, e ouvi, Pedro II, o que vos digo. Vós não tendes um único inimigo, vós sois dos reis quem podem andar sós. Basta abolirdes o comércio atroz do desgraçado escravo, eu vos bendigo. E que é ser rei, levar a primazia aos mais em tudo, espírito profundo, que arte e ciência, livre e escravo abarca. Regem os reis pela sabedoria. Quem a não tem, não pode ser monarca. Vós sois dignos de o ser no novo mundo. A minha pátria é a língua portuguesa.